Que a paz do Senhor Jesus Cristo estejam com todos, sejam todos muito bem-vindos. Damos início à nossa escola bíblica deste santo sábado, em nome do Senhor Jesus Cristo, convidando a diaconisa Márcia para a nossa oração inicial. Oremos todos juntos. Paz do Senhor a todos, amados irmãos, um bom dia. Espero que todos estejam bem. Estamos aqui esta manhã, neste santo dia do Senhor. Nós agradecemos a Ele pela semana que Ele nos concedeu. E hoje nós iremos estudar a lição de número 8, a qual o tema diz: unidade a qualquer preço. Que nós estejamos com a nossa mente aberta para entender todo o conteúdo que será ministrado pela vida do pastor. Em nome de Jesus, curvemos as nossas frontes e oremos. Pai querido, Pai amado, nós te louvamos, nós te bendizemos, nós te agradecemos, meu Pai, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, pela semana que Tu nos deste, Pai. Ainda, Senhor, que nós enfrentamos lutas, dificuldades, mas o Senhor se fez presente, Pai, como diz o salmista, Pai, que o Senhor é o nosso socorro, bem presente no momento da angústia. E nós te agradecemos, nós te louvamos, Pai, e podemos dizer que até aqui o Senhor nos ajudou, o Senhor nos sustentou. Ora agora, Senhor, em favor da escola bíblica, pela vida do pastor que irá ministrar esta lição, pelos louvores, por aqueles irmãos, meu Pai, que irão, Senhor, responder às questões, e pedimos a Tua unção, Pai. Pedimos que o Senhor venha abrir, Senhor, a nossa mente, Pai, o nosso coração, para entendermos, para compreendermos e para praticarmos, Senhor, a Tua palavra, Pai. Isso tudo, Senhor, nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Que Deus nos abençoe e um feliz sábado. Amém. Obrigado, diaconisa Márcia. Vamos louvar ao Senhor, hino inicial da nossa escola bíblica, com o Joelson. Cantemos todos juntos. Se eu tiver Jesus ao lado e por Ele auxiliado, se por Ele for mandado, a qualquer lugar irei, seguirei ao meu bom mestre, seguirei ao meu bom mestre, seguirei ao meu bom mestre, onde quer que for irei. Seja o meu caminho duro, espinhoso ou inseguro, e em seus braços bem seguro, onde me mandar irei. Seguirei ao meu bom mestre, seguirei ao meu bom mestre, seguirei ao meu bom mestre, onde quer que for irei. Males poderão cercar-me, ou perigos assustar-me, mas se Cristo assegurar-me, onde me mandar irei. Seguirei ao meu bom mestre, seguirei ao meu bom mestre, seguirei ao meu bom mestre, onde quer que for irei. Quando terminar a vida e a batalha for vencida, tenho a glória prometida, eu pra meu Senhor irei. Seguirei ao meu bom mestre, seguirei ao meu bom mestre, seguirei ao meu bom mestre, onde quer que for irei.
Amém. Graças a Deus, lindo louvor. Obrigado, Joelson. Que o nosso Senhor continue abençoando a sua vida, da Michele, da Nicole. Vamos ao estudo da nossa lição bíblica de hoje. Estamos estudando a série de lições bíblicas com o tema Um Só Povo, estudos sobre a unidade cristã. E hoje estudaremos a 8ª lição desta série, que tem como título Unidade a qualquer preço? E o objetivo da lição de hoje é de refletir sobre os limites da unidade cristã, enfatizando que as verdades essenciais da Bíblia Sagrada jamais devem ser sacrificadas em nome da unidade cristã. O nosso texto básico está em 2 de João, no capítulo 1, e o verso 10, que diz assim: Se alguém chegar a vocês e não trouxer este ensino, não o recebam em casa, nem o saúdem. A nossa introdução. Aprendemos até aqui inestimáveis ensinos sobre a unidade cristã e como a igreja precisa empenhar esforços para preservá-la. As questões que trataremos nesta lição são: a igreja deve preservar a unidade a qualquer custo. Devemos manter união com pessoas que se afirmam cristãs, mas que propagam heresias e divergem da verdade bíblica, tanto com seu ensino quanto com a sua prática. Essas são questões pertinentes que não podemos negligenciar. Assim como a Bíblia aberta, abra a sua Bíblia, vamos ao estudo de hoje desse santo sábado. Avaliando o tema. Estudaremos a seguir que o limite da unidade cristã é estabelecida pela verdade bíblica. Não é uma unidade a qualquer custo. O apego à verdade e a promoção da unidade são marcas indeléveis da Igreja de Cristo. A unidade, antes dela ser relacional, ela é, sobretudo, teológica. O cristão deve ter comunhão com aqueles que creem teologicamente nas mesmas verdades do cristianismo bíblico. Vejamos com mais atenção o que a Escritura diz a esse respeito. Unidade na verdade. Na Bíblia, a igreja é comparada com o templo de Deus. Jesus é a pedra angular dessa construção. Como diz Paulo em Efésios 2:20, que estabelece o apoio e as linhas para o edifício todo. Já o fundamento é construído pelos apóstolos e os profetas. Esses apóstolos e profetas morreram, mas deixaram seus escritos, cujo conteúdo foi inspirado pelo Espírito Santo e preservado por Deus através da história, para que formassem o cânon das Escrituras Sagradas, ou seja, os livros inspirados por Deus, inspirados pelo Espírito Santo, a Bíblia Sagrada, que está aí na sua mão. Paulo está dizendo que o fundamento da igreja é o Antigo e o Novo Testamento. O Antigo Testamento escrito pelos profetas e o Novo Testamento escrito pelos apóstolos e pessoas associadas a eles. Isso significa que a base da igreja é a própria Bíblia Sagrada. E por isso, ninguém pode tirar e nem acrescentar novos conteúdos na Bíblia Sagrada. As verdades ensinadas pelos apóstolos e pelos profetas, que estão contidas no Antigo e no Novo Testamentos, estas verdades são invioláveis. Estas verdades são o fundamento da nossa fé. Caso esses fundamentos sejam demovidos, a igreja que neles está alicerçada, essa igreja cairá. Essas verdades dizem respeito ao Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo, que
cria e redime sua criação, diz respeito ainda a Jesus, o Filho, plenamente Deus e plenamente homem, sem pecado, que viveu, que morreu vicariamente, que ressuscitou ao terceiro dia, que subiu ao céu, por meio de quem e por meio do qual nós somos salvos pela graça, mediante a fé, o mesmo que outorgou o Espírito à sua igreja para edificá-la e santificá-la pela obediência e ajudá-la a preservar até o retorno do seu Senhor, quando haverá a ressurreição dos mortos, o juízo final e o estabelecimento dos novos céus e da nova terra. Negar essas doutrinas classifica-se como heresia. Cabe à igreja defender o conjunto de doutrinas que formam a verdade da palavra dessas heresias. Cabe à igreja. Para exemplificar essa missão, Paulo usa outra analogia. Diz que a igreja é a coluna e fundamento da verdade. Como a coluna apoia o teto, ou o fundamento aguenta a estrutura de um edifício, assim a igreja sustenta com firmeza a verdade de Deus neste mundo contra todos os ventos de doutrina. E ao longo dos séculos, ao longo dos milênios, muitos ventos de doutrina têm soprado contra a igreja. Perceba que na analogia usada por Paulo em Efésios, a verdade é o fundamento da igreja. Já na carta a Timóteo, é a igreja o fundamento da verdade. Os dois ensinos se completam perfeitamente. Na primeira analogia, Paulo estava ensinando sobre a natureza da igreja. Ela é essencialmente baseada na verdade do Evangelho. E já na carta a Timóteo, Paulo trata não da natureza, mas do papel, da missão, da função, do propósito da igreja no mundo, que é sustentar, que é defender essa verdade. Qual é a implicação disto para a unidade cristã? Simples. A união cristã se dá entre aqueles que creem na mesma verdade bíblica. Unidade e verdade moldam a comunhão dos verdadeiros discípulos. Não se sacrifica a verdade pela unidade. Ambas são marcas da igreja genuína. A união dos crentes, antes de ser relacional, ela é teológica. É a verdade das Escrituras que os une. Vamos ao segundo momento desse texto. A divergência da verdade. Se por um lado, a verdadeira união da igreja tem sua base na verdade bíblica, por outro, o que fazer quando esta é distorcida e negada? Podemos manter comunhão com aqueles que divergem de verdades essenciais da Escritura? A resposta é enfática, é não. Não podemos. A Bíblia orienta a igreja a se apartar dos divergentes das verdades centrais do cristianismo. Um trecho da carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 16, aborda claramente este princípio. O apóstolo enfatiza o afeto e a união entre os cristãos. Romanos 16, no versículo 16. Ao mesmo tempo em que o apóstolo orienta que essa comunhão não seja prejudicada por crentes que destroem a unidade baseada na verdade. Paulo roga aos irmãos que noteis os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendestes
E ele termina: desviai-vos deles. Versículo 17. A ordem do apóstolo é clara, no sentido de se apartar da comunidade cristã aqueles hereges que rejeitam a doutrina bíblica. Eles causam divisões na igreja e eles arruinam a união. O apóstolo argumenta que, para a proteção dos irmãos, os hereges devem ser tratados rápida e decisivamente. Paulo compara a falsa doutrina espalhada por crentes como uma gangrena, isto é, como algo mortal e que precisa ser cuidado com urgência. Isso está lá em 2 Timóteo capítulo 2. Além de romper a união dos crentes que se opõem à verdade, devemos rejeitar líderes que distorcem o ensino cristão. Isso é que está sendo nos ensinado em 2 de João capítulo 1. A igreja em Tiatira, ela foi criticada por tolerar a falsa profetisa Jezabel e os seus ensinos. É o que está lá em Apocalipse 2 e o versículo 20. A Escritura ordena a não ter comunhão com os pseudo-apóstolos, com os obreiros fraudulentos, com os falsos mestres. Eles ensinam pérfidas doutrinas que se opõem ao verdadeiro Senhor Jesus Cristo, de tal modo que eles devem ser considerados anticristos. É o que está em 1 de João, capítulo 2, versículo 18. Paulo ensina Timóteo a lidar com os que não suportam a sã doutrina. Eles precisam ser cuidados. Os que se opõem, eles precisam ser corrigidos. Os que se opõem a sã doutrina, eles precisam ser exortados com paciência e doutrina. Tiago diz que é preciso buscar salvar os que se desviam da verdade. Mas, depois de serem corrigidos, exortados, e mesmo assim eles permanecem na heresia, depois de todo esse tratamento, Paulo é taxativo. Tito 3,10. Ao homem herege, depois de uma ou outra admoestação, evita-o. A Bíblia ensina o afastamento dos hereges. É importante deixar claro que heresia é uma negação ou uma distorção das verdades fundamentais, das verdades centrais do cristianismo. Na igreja primitiva, Paulo precisou tratar de alguns assuntos periféricos, como o vegetarianismo e a obediência ao calendário litúrgico de Israel por parte dos judeus. Ele ensinou que o cristão era livre para agir conforme a sua consciência, mas aceitando e respeitando seus irmãos que pensam de modo diferente. Olha, os cristãos têm liberdade para pensar diferente no que diz respeito às tradições eclesiásticas. Os cristãos têm liberdade para pensar diferente no que diz respeito a estilo musical. Os cristãos têm liberdade para pensar diferente no que diz respeito a costumes culturais. Ou seja, essas questões são periféricas. O que não pode haver é divergência em verdades centrais das Escrituras. Em síntese, a orientação bíblica é que a igreja preserve a união não a custo da verdade. Não a custo da verdade. A verdade do Evangelho é inegociável. É inegociável. Assim, as perguntas a seguir nos ajudarão na fixação do que estudamos até aqui. Veremos 4 perguntas que finalizam esta primeira parte da nossa lição. A primeira pergunta será respondida pela Patrícia, a segunda pelo Flávio, a terceira pelo irmão Siqueira e a quarta pela diaconisa Ilza. Vamos às perguntas. A paz do Senhor, amados irmãos, feliz em estar com vocês aqui novamente, nesse sábado santo do Senhor, e poder contribuir com mais
um estudo da Palavra de Deus. Eu vou responder a pergunta de número 1 da lição de hoje. A pergunta nos diz assim: qual o fundamento da Igreja e o que isso significa? Quais as implicações dessa verdade e o que são heresias? Baseie-se no item 1 do comentário e em Efésios 2:20. Pois bem, eu respondi assim, que o fundamento da Igreja foi constituído pelos apóstolos e profetas. Significa o que eles nos deixaram em seus escritos, cujo conteúdo foi inspirado pelo Espírito Santo. E a base desse fundamento é Jesus Cristo, que é a pedra angular dessa construção. Paulo diz também que a base da Igreja é a própria Bíblia, e que ninguém pode tirar ou acrescentar novos conteúdos. Ou seja, não pode ser mexido nem no Novo nem no Antigo Testamento. Essas verdades dizem a respeito ao Deus triuno, Pai, Filho e Espírito. E cabe à Igreja defender o conjunto dessas doutrinas. E negar uma dessas doutrinas é classificar como heresias. Ou seja, a Bíblia é a base que é a marca genuína da Igreja. Não pode ser alterada em favor da unidade cristã. Amém? Um bom sábado e um bom estudo a todos. Graça e paz, meus amados irmãos e irmãs. Vamos então à pergunta de número 2, que diz o seguinte: qual o papel da Igreja e como ela deve realizá-lo, conforme apresentado no item 1, tendo como base 1 Timóteo 3,15 e João 17, de 14 a 26. Eu estarei lendo 1 Timóteo 3,15 na versão A Bíblia na linguagem de hoje. Vamos lá, diz assim: mas se eu demorar, esta carta vai lhe dizer como devemos agir na família de Deus, que é a Igreja do Deus vivo, o qual é a coluna e o alicerce da verdade. Amados irmãos, duas palavras chamam a atenção nesse versículo: coluna e alicerce. E ao longo desse estudo, nós podemos perceber essas duas palavras outras vezes, né? Você se encontra aí nesse momento na sua casa, no seu apartamento, e se você resolver mexer na coluna ou no alicerce dessa edificação aí, danos irreparáveis serão causados a essa edificação, a essa construção. Talvez você tenha que se evadir daí e não possa nem retornar para aí. Pois bem, meus amados irmãos, assim é a Igreja. Quando a coluna e o alicerce da verdade é removido, a Igreja cai. É isso que nos esclarece esse estudo e não nos deixa dúvida. E o principal papel da Igreja, meus amados irmãos, é sustentar e defender essa verdade, é preservar, é zelar por essa verdade. E de que maneira que a Igreja faz isso, meus amados irmãos? Como a coluna apoia o teto e o fundamento aguenta a estrutura de um edifício, assim a Igreja sustenta com firmeza a verdade de Deus nesse mundo contra os ventos de doutrina. Infelizmente, ventos de doutrina é o que nós mais temos no mundo teológico, no mundo cristão. Infelizmente, pessoas são aprisionadas e acorrentadas nessas heresias e nessas mentiras. E a Igreja tem o seu fundamental papel de defender com firmeza e com zelo e com perseverança esta palavra, meus amados irmãos. E quando falamos Igreja, nós estamos falando eu e você que me assiste nesse momento. Em 2 Timóteo 3,16, diz que toda Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir e para instruir em justiça. E muito mais do que isso, meus amados irmãos, essa verdade, esta palavra, ela deve estar acima dos relacionamentos. Em primeiro lugar, é a verdade, a palavra de Deus, que nos ensina, que nos repreende, que nos corrige e que nos instrui em justiça. Essa deve estar acima dos relacionamentos. Em João 17, de 14 a 26, meus amados irmãos, ali é muito bem claro que nem eu e nem você somos retirados do mundo quando nos convertemos. Muito pelo contrário, somos enviados para cumprir a obra que nos tem sido encomendada. Que esta obra seja cumprida divinamente
e zelosamente pela minha vida e pela tua vida. Que todos tenham um ótimo estudo e um ótimo sábado. Fiquem com Deus. Amém. Irmãos, vou responder a pergunta número 3. Qual é o ensinamento de Romanos 14, 16 e 18, com respeito à unidade cristã e à defesa da verdade? Nesse trecho da carta, Paulo nos mostra que a comunhão entre os irmãos é a tolerância. As opiniões divergentes devem ser profundamente consideradas na igreja. Não podemos impor o nosso ponto de vista e, com isso, destruir a fé do nosso irmão. Devemos ensinar a palavra de Deus de maneira pacífica, respeitosa, para a edificação do irmão, mesmo que ele tenha opiniões contraditórias. Devemos aprender a lidar com as diferenças sem ofender. O irmão deve ser ensinado com amor e respeito. Paulo faz outra advertência contra o julgamento do próximo. Paulo faz um alerta sobre isso, porque cada um de nós dará conta de si diante de Deus e não do próximo. Devemos sim amar e respeitar o próximo. Muitas vezes estamos tão focados no procedimento do outro que acabamos esquecendo de ficar atento aos nossos passos. O reino de Deus não gira em torno do comer e beber. O reino de Deus gira em torno da justiça, da verdade, da paz e da alegria. A paz de Deus para todos os irmãos. Amém. Cumprimento a todos na gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Vou responder a questão de número 4, lição 8. Quem são os divergentes? Segundo Paulo, são os crentes que destroem a unidade baseada na verdade. Essas pessoas promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprenderam, rejeitam a doutrina bíblica, causam divisões na igreja e ainda arruinam a união entre os crentes. Então, como eles devem ser tratados segundo as Escrituras? Devemos rejeitá-los porque eles distorcem as verdades fundamentais e centrais do cristianismo. As Escrituras nos ensinam a não termos comunhão com esses obreiros fraudulentos, porque eles se opõem ao verdadeiro Senhor Jesus Cristo. Só que antes, nós precisamos ter cuidado com essas pessoas, corrigi-las e exortá-las com paciência e doutrina, porque é exatamente isso que nos ensina 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 2. Em Tiago, capítulo 5, versículos 19 e 20, temos: é preciso buscar salvar os que se desviam da verdade. Agora, se depois de serem exortados, cuidados, corrigidos, e ainda essas pessoas permanecerem na heresia, Paulo é decisivo em nos dizer que devemos evitá-los. Como devemos agir nos assuntos periféricos, ou seja, nos assuntos que não são essenciais? Os cristãos, todos nós, somos livres para agir conforme nossa consciência, mas precisamos respeitar e aceitar os nossos irmãos que pensam de modo diferente de nós. Precisamos preservar a união e isso é muito importante. O que não pode haver mesmo é a divergência das verdades centrais das Escrituras. Isso nós não podemos aturar. Amém. Obrigado a todos pelas respostas. Que lições podemos tirar disso? Vejamos 2 lições práticas na segunda parte dessa lição. Vamos à primeira lição, aplicando o tema. Em questões periféricas, nos esforcemos para preservar a unidade. Embora a igreja precise ser enérgica em questões teológicas centrais que distorcem a verdade do Evangelho, precisa ser flexível com questões menores. A Bíblia apresenta questões não centrais em que os cristãos podem ter opiniões diferentes e conviver juntos, agindo com maturidade. São questões de consciência e de liberdade cristã que podemos divergir. Isso está muito explícito em Romanos 15, 14 e 15, e também em 1 Coríntios, capítulo 8. Divergir
sobre questões não centrais não é heresia. Nessas questões deve haver aceitação, nessas questões deve haver amor, nessas questões deve haver tolerância, nessas questões deve haver o respeito mútuo. Como disse Paulo em Romanos 15:7, aceitem-se uns aos outros da mesma forma como Cristo os aceitou, a fim de que vocês glorifiquem a Deus. Não podemos destruir a unidade da igreja por gostos e preferências pessoais, costumes culturais ou tradições que não são verdades centrais do Evangelho. Precisamos preservar a unidade. Pense nisso. Teremos agora a pergunta de número 5, que será respondida pela irmã Elza. Vamos à pergunta. A paz, Senhor, a todos os irmãos, com a ajuda do Senhor Jesus, vamos tentar responder aí a questão de número 5, da lição dessa semana, a lição de número 8, que diz: como devemos agir para preservar a unidade cristã quando há divergência em assuntos periféricos? Se possível, relate experiências para enriquecer o diálogo. Bem, segundo o que nós aprendemos nessa lição, a igreja precisa ser enérgica com questões teológicas fundamentais que distorcem a verdade do Evangelho, mas precisa ser flexível com questões periféricas, ou seja, com questões menores. Os cristãos podem ter opiniões diferentes e, ao mesmo tempo, conviver juntos, aceitando e respeitando uns aos outros, amando uns aos outros, tolerando uns aos outros, demonstrando assim maturidade. Acredito que na jornada cristã é muito comum passarmos por experiências, por situações que envolvam assuntos menores, aqueles assuntos que em nada afetam as verdades bíblicas. Daí um grande motivo para não prejudicar a unidade da igreja. Então, irmãos, quando nos depararmos com questões nesse formato, nos lembremos das palavras de Paulo quando ele disse: aceitem uns aos outros da mesma forma como Cristo os aceitou, a fim de que vocês glorifiquem a Deus. Romanos 15:7. Amém. Amém. Obrigado, irmã Elza. Que o Senhor abençoe sua vida. Após termos visto a primeira lição prática, onde aprendemos que em questões periféricas devemos nos esforçar para preservarmos a unidade, vamos à segunda lição prática para as nossas vidas. Em questões essenciais, nos esforcemos para defender a verdade. Se, por um lado, não podemos desfazer a união cristã por questões periféricas, por outro, não podemos sacrificar a verdade no altar da concordância e da tolerância. Existe um limite para a união cristã, e esse é uma verdade bíblica. Quando pessoas cruzam a linha das verdades fundamentais da Escritura, distorcendo e negando-as, então não podemos permanecer em comunhão com elas, sob o risco de prejudicar a pureza bíblica da igreja. Confira isso em 2 João capítulo 1 e o versículo 10. Tais pessoas precisam ser cuidadas, tais pessoas precisam ser exortadas com amor e paciência. Mas, se permanecerem negando as verdades das Escrituras, devem ser apartadas da comunhão. Os crentes não devem se unir com outras religiões, com seitas e com igrejas que negam as verdades essenciais do Evangelho. A mesma verdade que une os autênticos cristãos separa esses autênticos cristãos dos falsos cristãos. Não se deve buscar união com quem nega as verdades fundamentais do cristianismo. Pense nisso. Teremos agora a pergunta de número 6, que será respondida pela irmã Ivanete. Vamos à pergunta. Que a paz do Senhor Jesus seja com todos, meus queridos. Estamos aqui para fazer uma breve reflexão
no item número 2 e a questão número 6 da nossa lição bíblica. Diz assim: em questões essenciais, nos esforcemos para defender a verdade e compartilhe exemplos práticos de como a igreja deve agir quando há divergência das verdades fundamentais do cristianismo bíblico. E eu quero aqui começar com um texto de 1 João 2,4. Aquele que afirma, eu o conheço, e não obedece aos mandamentos, é mentiroso e a verdade não está nele. Bom, aqui trata-se de uma questão bem delicada, porque estamos falando aqui de pessoas, de um grupo de pessoas que estão dentro da igreja e que, por um motivo ou outro, elas começam a distorcer as verdades bíblicas. E o que acontece? Elas começam a gerar dissensões, polêmicas, e aí, se por um lado não podemos, não se pode desfazer a unidade cristã, a união entre os crentes, por outro lado também não podemos aí aceitar que se sacrifique as verdades bíblicas, sendo coniventes, sendo tolerantes com esse tipo de coisa. Quando se distorce as verdades bíblicas, a igreja não pode manter comunhão com essas pessoas. E o que ela deve fazer então? Ela deve ensinar, ela deve orientar, cuidar com amor, com muito amor e paciência. Agora, se depois de tudo isso, essas pessoas não aceitarem, elas continuarem aí distorcendo as verdades, então elas devem ser excluídas, elas devem ser afastadas do grupo, porque os crentes não podem manter ali comunhão com quem nega as verdades essenciais do Evangelho. A mesma verdade que une os crentes genuínos afasta os falsos. E não se deve, concluindo, não se deve aí buscar união com quem nega as verdades fundamentais do cristianismo. E para encerrar, eu quero passar aqui, deixar com vocês uma citação de Lutero, que eu gosto muito. Ela diz assim: a paz, se possível, mas a verdade a qualquer custo. Que Deus nos abençoe. Amém. Obrigado, irmã Ivanete. Que o Senhor continue abençoando sua vida. Após termos visto a primeira lição prática, onde aprendemos que em questões periféricas devemos nos esforçar para preservarmos a unidade, e a segunda lição prática, onde aprendemos que em questões essenciais devemos nos esforçar para defender a verdade, vamos agora ao desafio da semana. Desafio da semana. Aprendemos nessa lição bíblica que, conquanto sejamos orientados a preservar a unidade cristã, existe um limite claro que não podemos ultrapassar: as verdades da Escritura. Sempre que a palavra for ameaçada na comunidade cristã, deve-se defendê-la. Afinal, a igreja é a coluna e fundamento da verdade. Assim, a união dos crentes e líderes hereges, ela é rechaçada nas Escrituras. Um desafio prático que este estudo nos traz é saber conhecer e distinguir as verdades essenciais do Evangelho que estão sendo atacadas para defendê-las e não sermos enredados pelos falsos mestres. Se você pesquisar, você pode pesquisar para reconhecer uma seita ou uma heresia. Além disso, ore, converse e instrua cristãos que estão sendo influenciados por falsos ensinos. Eles precisam urgentemente de ajuda. Vamos agora ao nosso momento missionário. Hoje, ouviremos o testemunho do Jonas. O Jonas fez a sua decisão por Jesus Cristo recentemente no PG Betel. Ele foi convidado pelo Everton para participar no PG e algo novo está acontecendo na vida do Jonas. Vamos ouvi-lo. Irmãos e irmãs,
Bom dia, meu nome é Jonas e eu estou aqui para falar um pouco do PG Betel, né? No começo desse ano eu fui acometido por uma enfermidade e pela misericórdia de Deus eu fui apresentado ao PG pelo pastor Geraldo e pelo irmão Everton, né? Onde eu pude aprender muito, onde estou aprendendo muito sobre a palavra de Deus, sobre a misericórdia de Deus, sobre o amor de Deus, né, sobre nós, e também onde eu pude ouvir muitos testemunhos, né, de graças alcançadas pelos irmãos, né. E eu convido a você também a participar do PG Betel, para que Deus possa estar mais fluente em sua vida, estar mais próximo de você, que você possa acolher mais a palavra de Deus, né, através da experiência entre os irmãos. Muito obrigado e bom dia. Amém. Parabéns, Jonas. Excelente decisão. Logo, logo queremos conhecê-lo pessoalmente. Fique firme em Jesus Cristo, meu irmão. Abraço de todos os irmãos da Igreja Adventista da Promessa aqui do bairro de Vila Maria. Chegamos ao final da 8ª lição desta série, Um Só Povo, estudos sobre a unidade cristã. No próximo sábado, dia 29 de agosto, estudaremos a lição de número 9, com o título A Crise Geracional, que terá como objetivo analisar como Deus deseja que seu povo seja constituído por pessoas de diversas idades, convivendo em harmonia e com relacionamentos marcados por amor e discipulado. Vamos cantar o hino final da nossa escola bíblica com o Joelson. Cantemos todos juntos. Junto ao trono de Deus preparado, há cristão um lugar para ti. Há perfume de Cristo exalado, incontáveis delícias ali. Sim, ali, de seus anjos fiéis rodeado, numa esfera de glória e de luz, junto a Deus nos levar a Jesus. Os encantos da terra não podem descrever a beleza dali. Se na terra os prazeres acodem, são prazeres que acabam-se aqui. Mas ali, alegrias eternas concorrem com a existência perpétua da luz. Muito felizes nos torna Jesus. Conservemos em nossa lembrança as riquezas do lindo país e guardemos conosco a esperança de uma vida melhor, mais feliz. Pois dali, uma voz verdadeira não cansa de ofertar-nos do reino da luz, o amor protetor de Jesus. Se quisermos viver a beleza que na pátria celeste haverá, é somente pedir com pureza que Jesus sua graça nos dá. Pois dali, todo cheio de amor, de ternura, desse amor que mostrou-nos na cruz, nos escuta, nos ouve Jesus. Amém. Graças a Deus. Lindo louvor. Obrigado, Joelson. Vamos agora à nossa oração final, que será feita pelo Avelino. Oremos todos juntos com ele.
A paz do Senhor a todos vocês, meus queridos, meus amados. Nós vamos agradecer a Deus pelo término de mais uma escola bíblica, agradecendo ao Senhor pelo conhecimento da sua palavra. E como disse o nosso Senhor Jesus, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Que possamos ter esse interesse em estar agarrado na palavra do Senhor, buscando a palavra do Senhor, crendo que ela é a nossa bússola, que ela é aquela que nos orienta, como disse Jesus, lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Amém? Que possamos buscar a cada dia, nos fortalecer em Cristo Jesus, através da sua palavra. Vamos orar todos juntos. Pai amado e querido, nós entramos, Senhor, na tua presença e te agradecemos, Senhor, por mais uma escola bíblica, Senhor. Te agradecemos, Senhor, pela vida de cada um dos seus filhos que tem buscado, Senhor, na tua palavra, que tem se fortalecido na tua palavra. E nesses dias, Senhor, de lutas, de dificuldade, nós sabemos que a tua palavra, Senhor, é o alimento para o nosso coração, para a nossa vida. E que possamos, Senhor, te buscar a cada dia, Senhor. E que o Senhor possa falar a cada um dos seus filhos, fortalecendo, como diz a tua palavra, que o Senhor é o pão da vida. Que seja, Senhor, o pão para aqueles que estão sedentos, Senhor. Para aqueles que têm fome, Senhor, da tua palavra. Que o Senhor possa nos fortalecer e nos guardar todos os dias. E que ao entrar essa semana, Senhor, que possamos da mesma forma buscar a tua palavra, nos agarrar a ela, Senhor, buscando esse conhecimento, crendo, Senhor, que ela é escudo para cada um de nós. Ser com cada um, Senhor, é que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Fiquem na paz todos. Amém. Graças a Deus. Obrigado, Avelino. Que o nosso Senhor continue abençoando sua vida e sua família. Chegamos ao final da nossa escola bíblica desse santo sábado. Obrigado a todos que nos auxiliaram nos louvores, nas orações, nas respostas, no momento missionário e a você que participou com a gente aí da sua casa. Muitíssimo obrigado. Aguardamos vocês no próximo sábado, às 9 horas, para estudarem com a gente em nossa escola bíblica. Daqui a pouco, daremos início ao nosso culto de adoração. Aguardamos vocês para cultuarem conosco. Que nosso Deus abençoe a todos vocês. Fiquem com Deus.